Relação ao que a gente vai falar agora, que eu tava dando umas dicas. Então, para quem for assistir a gravação, boa tarde, seja muito bem-vindo. Se você chegou de gaiato, caiu de paraquedas aqui, a gente vai estar dando aqui um aulão, mais ou menos, com umas dicas para vocês, como se portar, o que fazer, como que vai ser essa prova aí de segunda fase, né? Especificamente da FUVEST, porque é sobre isso. Né, Tchala? E é isso, gente. Vocês vão ficar ouvindo meu gato miando porque ele é um manhoso e ele quer atenção. Ele estava confirmando, não sei se deu para ouvir. Mas enfim, gente. Dicas para a segunda fase da FUVEST, como se preparar para uma prova dissertativa. Eu vou começar, para quem não sabe, eu sou a Ponce. Eu estou cansada de saber, mas enfim, eu sou a Ponce. Eu sou estudante de letras na USP, ainda, não penso mais, mas é isso. É o último semestre, se der tudo certo, do bacharel. E se serve de consolo ou de ajuda para alguém, eu passei na USP pela FUVEST, então eu prestei a FUVEST. E, inclusive, tem gente que quer prestar letras aqui na sala, e só para te avisar, eu passei em segunda chamada, então, assim, é super possível, tá? Minha nota não foi totalmente estupenda, mas é isso, eu tô aqui, eu gosto muito de comentar isso, porque as pessoas às vezes acham que é muito impossível passar na USP, ou então que se eu não passar na USP na primeira colocação eu não vou ter o mesmo desempenho, e assim, tenho aula com a mesma pessoa que passou em primeiro lugar, são os mesmos professores, não muda diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma, sabe? Porque eu passei na segunda chamada, eu tenho amigos também que passaram em chamadas, tipo, na última chamada, do SISU, enfim, que seja, e assim, desempenho incrível, notas excelentes. Não que isso também signifique muita coisa, mas enfim, eu gosto sempre de deixar isso registrado. E também só passei na faculdade no segundo ano que eu prestei, tá? Porque no primeiro ano eu não passei. E aí, agora entrando mais no assunto que a gente vai falar hoje, quando será a segunda fase, né, da FUVEST? Serão nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022, que é domingo agora, e a segunda-feira, próxima segunda-feira. E assim como a maioria das provas de vestibular, que provavelmente vocês já estão habituados, a permanência mínima é de 2 horas, tá bom? A gente tem mais 1h30 de apresentação, então acho que a gente vai conseguir conversar bastante e ainda tirar dúvidas e falar sobre a gente mesmo, se vocês quiserem depois, tá? Só lendo o comentário da Jennifer. Inclusive, se você quiser desenvolver o que você estava pensando no comentário, pode desenvolver que depois a gente lê. Então, aqui só uma descrição um pouco mais aprofundada, que ela, se eu não me engano, eu tirei essa informação. Foi de eu não lembro que site foi, mas tem informação desse site que eu não lembro qual é, e também no próprio site da USP, do Jornal do Campus, do ano passado, mas a maioria das informações são as mesmas, o que muda são as datas, mas o restante das informações são as mesmas, são padrão, tá? Então, a prova vai começar às 13 horas, então a 1 da tarde. Então, gente, por favor, sejam lá antes desse horário. Não deixem para a última hora para chegar lá, tá? Vocês podem sair a partir das 3 horas da tarde. As normas de biossegurança que foram adotadas na primeira fase permanecem as mesmas na segunda fase, tá? Então, ainda é necessário o uso de máscara, distanciamento, todas aquelas questões. Né, gato? Todas aquelas questões que vocês já viram na primeira fase, elas se mantêm, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre quais são essas medidas de segurança, vocês podem sempre voltar no manual de biossegurança, que, enfim, vai estar disponível lá no site da FUVEST. Vocês também provavelmente vão conseguir acessar, se vocês acessarem a área do candidato, lá no site da FUVEST. Então é isso. Cobrindo nariz e boca, máscara. E os detalhes da prova de habilidades específicas, que eu acho que não é o caso de quem está aqui nesse momento, mas talvez seja de algum outro aluno que esteja assistindo. As especificidades das provas de habilidades específicas, elas também estão na área do candidato, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, voltem para o manual, voltem para a área do candidato, que lá tem todas as especificações do que fazer, como fazer, quando fazer a prova, enfim, os pedidos e todas essas... Gato do céu. E aí, como que é a prova da segunda fase da FUVEST? Ela é dividida em 2 dias, né? Como eu falei, é o dia 16... 17? Gente, eu acabei de falar o número de dias.
Isso. 16 e 17. E cada um desses dias tem uma pontuação e tem uma temática que o engloba, né? O primeiro dia da segunda fase é voltado para português, então são 10 questões dissertativas, né? Ou seja, vocês têm que escrever, interpretar aquela questão e escrever. E elas misturam conteúdo de, enfim, as áreas do português, né? Então vai ter gramática, literatura, interpretação de texto e também tem a redação, que fica no primeiro dia. E no segundo dia são 12 questões dissertativas que também são abertas e elas misturam de 2 a 4 disciplinas conforme a área que você escolheu para seguir. Então, por exemplo, na carreira de letras, peraí, deixa eu aceitar aqui, mais alguém? Boa tarde, Carlos. Então, se vocês forem seguir, por exemplo, para a carreira de letras, no primeiro dia você vai fazer o português, porque todo mundo faz português, e no segundo dia, letras tem os conhecimentos específicos de história e geografia. Então, isso daí muda conforme o curso que vocês vão prestar, tá? Cada dia de prova tem 4 horas para você fazer a prova, e cada um desses dias, tanto o primeiro dia quanto o segundo dia da segunda fase, vale 100 pontos, que vocês vão, enfim, somar conforme vocês respondem as perguntas. E no primeiro dia, esses 100 pontos são divididos em 50 para redação e 50 para o restante das questões. E todas as questões, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, têm o mesmo peso. Então, essas questões são, tipo, 12 dividido por 100. 100 dividido por 12. Ó, a professora super boa em matemática. 100 dividido por 12, e aí essa é a nota individual de cada uma das questões, tá bom? Aí, no primeiro dia, né, como eu falei, são as questões de português divididas em 2 partes. A primeira parte tem aquelas 10 questões envolvendo a compreensão e interpretação de texto, além da gramática e da literatura. E, aquilo que eu já falei, todas elas têm o mesmo valor e elas são avaliadas de 0 a 5. A nota máxima de cada uma das questões é 5, tá? E a segunda parte é a redação, que é uma dissertação argumentativa. Vocês já estão cansados de ouvir isso, eu tenho certeza, vocês não aguentam mais ouvir falar sobre redação. E o candidato ele tem que sustentar um ponto de vista. Gente, é uma dissertação, você tem que falar sobre o seu ponto de vista, dando argumentos para provar que o seu ponto de vista é um ponto de vista válido. É isso que se faz numa dissertação argumentativa e não vai mudar nunca, tá? Então, o intuito é argumentar de forma coerente, mostrar para a banca avaliadora que vocês entenderam a proposta, que vocês sabem argumentar sobre essa proposta, tá? E convencê-lo do seu ponto de vista. A banca analisadora, ela tem 3 critérios de análise da redação, tá? Se vocês estão um pouco confusos sobre quais são eles, sexta-feira, o último horário, vai ter aula de redação e a gente vai passar por esses critérios um pouquinho mais devagar, tá? Novamente. Mas quais são esses critérios? O desenvolvimento do tema e a organização do texto. Então, é uma parte mais de coerência, coesão textual, né? A coerência dos argumentos e a articulação das partes, que aí é uma parte mais de coerência textual mesmo, né? Se você consegue linkar um assunto no outro. E, por último, é a correção gramatical e adequação vocabular, né? Que é para ver se vocês sabem falar o português, a norma culta da língua portuguesa. Infelizmente, é isso que o vestibular cobra. E aí, depois, essa nota vai ser multiplicada, respectivamente, por 4, por 3 e por 3, novamente. Então, desenvolvimento do tema e organização do texto é o que vale mais, porque vale 4. Coerência dos argumentos, articulação das partes e correção gramatical e adequação do vocabular valem 3, cada uma desses critérios, tá? E a sua nota de redação vai de 10 a 50. Ela é um pouco diferente bastante diferente do Enem, né, e de outros vestibulares, que normalmente avaliam de 0 a 1.000. Tem a 1.000, né, na verdade. E redações em branco, que fugirem do tema proposto ou que não atendam o formato, né, de redação de uma dissertação argumentativa, são zeradas, tá? E como eu falei, essa prova vai valer 100 pontos também. Já no segundo dia, novamente, é só repetindo, e é até bom porque tem gente que entrou depois. O segundo dia é uma prova com 12 questões de acordo com a carreira escolhida, variando entre 2 a 4 disciplinas. Então, o curso de letras, normalmente humanidades tem 2 áreas de conhecimento, normalmente é história e geografia, que conta. Então, letras é história e geografia no segundo dia. Matemática, eu não sei o que é, depois o PJ fala o que é. Eu sei, obviamente vai ter matemática no segundo dia. Se quiser falar, PJ.
Quais são os conhecimentos específicos do segundo dia da Vixe. matemática? Ah, como assim? Tipo, o que cai de matemática? Dentro de Não, matemática? quais matérias caem no segundo dia? Aí o Jeremias Tipo, falou que é probabilidade. É isso? Não entendi a pergunta. Ah, no matemática. bacharel, na licenciatura é matemática e física. O resto eu não sei. Entendi. Então, geografia e história, eu também sei que é história e geografia que é cobrado no segundo dia. Biologia, vai cair biologia, talvez caia química, não sei quais matérias caem, enfim, vocês provavelmente sabem muito mais isso do que a gente. Eu sei do meu curso, que foi ler. E aí, o que vocês precisam levar nos 2 dias, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia? Olha lá, cai matemática, biologia e química. Muito obrigada, José. É obrigatório vocês levarem um documento de identidade original com foto, tá? Então, RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, esses documentos. Eu não sei quais outros documentos são válidos, eu só sei os do Enem, porque eu trabalho de aplicadora no Enem, né? Silvestre não faço a menor ideia. Mas eu sei que esses 4 que eu elenquei são de praxe, tá? Então, mesmo se você perdeu perdi RG na semana, você tem a sua CNH, ou sua carteira de trabalho, ou seu passaporte, não se preocupa, você pode levar o outro documento, tá? Um desses daí, desde que seja original e com foto. Caneta esferográfica de tinta azul, tá? Não pode preta? Gente, agora eu vou procurar, tá? Porque... Nossa, gente, quando eu fiz era preto. O que aconteceu, gente, desde que eu fiz o vestibular? Socorro. Mas é isso, gente, tinta Acho que azul. agora é só azul mesmo. Socorro. Pois é, porque essa informação aqui eu peguei do site da USP, tá? Então, mais atualizada do que isso é impossível. O que vocês podem levar para fazer a prova, diferente do Enem, vocês podem levar o lápis, a lapiseira, a borracha, apontador e régua transparente para vocês utilizarem no rascunho, tá? Isso daí vai estar mais para frente, mas eu já vou frisar desde agora. Não deixem nada sem passar a caneta. Sua resposta final precisa estar a caneta, porque eles só corrigem o que está a caneta, tá? Se tiver, pode estar a coisa mais linda. Vocês fizeram o poema do Gregório de Matos na prova. Que pena. Se não tiver a caneta, eles não vão levar isso em consideração na hora de avaliar vocês, tá bom? Então, isso é muito importante. E vocês também podem, não só podem, como devem, levar um lanchinho e água, tá? Bebida e comida. E aí a gente entra numa particularidade da comida e da bebida, que é uma coisa que eu ouvi muito de professores meus e que eu passo para vocês porque eu acho muito importante, porque eu vi acontecendo em prova. Gente, evitem levar lanche pesado, sabe? Tipo, não é o momento de você levar uma feijoada, não é o momento de você levar um Mac, sabe? Porque são alimentos pesados e podem te fazer passar mal durante a prova, tá? Porque já é um momento onde vocês já vão estar mais sobrecarregados, mais assim, ansiosos, e às vezes a alimentação pesada faz com que vocês tenham revertérios, tá bom? Eu falo porque eu já vi alguém abrir no Enem o lanchão do Mac, e eu também já vi abrir o marmitão com frango e macarrão. Eu juro por Deus, gente, eu não estou brincando. Eu estava na frente da pessoa quando isso aconteceu. E assim, aparentemente não foi um problema para essas pessoas em específico, mas talvez seja para vocês, tá? Porque eu também já vi gente, tipo, com piriri, sabe, na prova, porque comeu uma coisa que ou que não estava habituado, ou porque era muito gorduroso e acabou passando mal, tá? Então, levem alimentos leves, tá? Então, barrinhas de cereal, clube social, frutas secas é o ideal. Se vocês puderem evitar coisas que sujem a mão, então, tipo, eu vou levar salgadinho. Evita levar Doritos, por exemplo. Porque Doritos é um salgadinho que suja a mão. E sujando sua mão, você também pode sujar a sua prova, tá? E isso não é legal. Você apresentar uma prova suja, uma prova manchada, uma prova amassada, não é legal. Então, evitem. Bebida, a mesma coisa. Evitem álcool, gente. Sei lá, eu vi também no Enem esse ano, a galera levou uma latinha de GT, tá ligado? Vai estar lá, né? Mas a pessoa fez a prova muito bem, mas é isso, né, gente? Evitem. Água é o ideal para beber, tá? Porque é um bagulho leve, vai te manter hidratado, não vai te fazer passar mal. E aí, coisas que são proibidas de você levar, tá? Nessa prova, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia.
relógio, equipamento eletrônico como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, equipamento eletrônico do tipo vestível como smartwatch, que é um relógio também, gente, óculos eletrônico, ponto eletrônico, material impresso ou para as anotações. Então, por exemplo, aqueles materiais que vocês vão com certeza receber na frente da prova, que é do ângulo. O ângulo comenta os temas possíveis da redação. Gente, guardem muito bem guardado, sabe? Se vocês puderem não pegar, por exemplo, é bom, mas guardem muito bem guardado, não deixa mostrar em nenhum momento isso daí, porque é passível de eliminação, tá? Corretivo também não pode, caneta diferente da esferográfica, então que não seja de material transparente. Me perdi. Aqui, caneta marca-texto, gorro, boné, chapéu, óculos de sol, fone de ouvido, protetor auricular, enfim. Todas as questões já estão no manual, tá, gente? Vocês sabem. Ela se mantém desde a primeira fase, não muda nada. Então, Bruna, provavelmente foi isso que aconteceu com a pessoa, né? Quando ela passou mal na prova. E o pior foi no ano que eu fiz a prova, não foi nem no ano que eu apliquei a prova. Meio louco. E aí, gente, que parece besteira, mas é sempre bom falar para vocês o que não se deve fazer, o que não se pode fazer nesses 2 dias de prova. A gente sempre fica nervoso, né? Isso acontece, a gente acaba fazendo coisas que a gente não faria normalmente quando tá nervoso, mas evitem ao máximo fazer, ao máximo, tipo assim, não façam, tá? Eu falo evitem ao máximo para ser legal, mas não façam nenhuma dessas coisas enquanto vocês estiverem no local de prova. Não se comunique, nem tente se comunicar com outro candidato, tá? Principalmente depois que já deu a 1h da tarde, aí é silêncio sepulcral, não fala mais com ninguém. Vocês não podem registrar nem compartilhar a realização da prova ou qualquer material do exame, até porque se vocês conseguirem, significa que vocês estão com celular ou com câmera na mão e eliminação na certa. Retirar o material do exame da prova, então vocês não podem sair com nenhuma, nem com caderno de rascunho, nem com nada da prova, tá? Vocês também não podem tumultuar o ambiente, também não podem se comportar de maneira grosseira ou desrespeitosa com os demais candidatos ou aplicadores da prova, porque tudo isso é passível de eliminação, tá, gente? Tudo isso daqui que está elencado pode te eliminar da prova. Empregar na prova linguagem imprópria, inserir na prova de forma proposital elementos verbais ou visuais com conteúdos totalmente alheios à questão, às questões ou à redação, né? Então, assim, fugir do tema, é isso, tá? Essa daqui é fugir do tema. Falar sobre coisas que não tá pedindo na prova, não façam. E também é muito importante, vocês não podem deixar de se identificar na prova. Então, no campo que tiver escrito, escreva aqui seu nome, escreva lá o seu nome, escreva aqui sua assinatura, escreva sua assinatura, gente, porque, assim, é fundamental. Normalmente, os aplicadores vão te lembrar, quando vocês deixarem isso, de fazer isso, mas, gente, a primeira coisa que vocês receberem querer falar que você já pode escrever seu nome, você já escreve seu nome, tá? Pelo amor de Deus. E aqui, por último, mais alguns coisinhas aqui para vocês ficarem espertos com a prova. Se você faltar em um dos 2 dias do processo seletivo, tchau, gente. Em qualquer fase, tanto na primeira, que não foi o caso porque vocês estão aqui, né? Quanto na segunda, qualquer um dos 2 dias, você será desclassificado. Então, assim, não falte, tá? Ou assim, falte. Se precisar faltar, falte. Mas é isso. Se você faltou no primeiro dia, nem vai no segundo, porque você não vai poder ir. A prova não vai valer de nada, a não ser que você queira treinar. Porque um dia só não é válido, precisa fazer os 2 dias, tá? Você não será desclassificado se você... isso daqui, gente, é muito importante. É muito importante, não sei se alguém vai voltar a falar sobre isso com vocês ao longo da nossa aula, mas isso é muito importante, que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em tipo, meu Deus, eu não fiz nada dessa questão aqui, nada, absolutamente nada. Não sei nada de física. Tudo bem não saber nada de física, tá? Tenta, é ótimo tentar, mas se vocês virem que não saiu nada, tá tudo bem. Vocês não vão ser desclassificados se você zerar uma matéria. Então, assim, eu acho que eu não zerei física, mas talvez seria possível eu ter zerado física no ano que eu prestei o vestibular. E eu não fui desclassificada, porque eu não zerei todas as matérias. É porque, gente, só para falar por que eu falei de física, é porque no meu ano foi o último ano que tinha 3 dias de prova, tá? Depois do meu ano facilitou para vocês, e aí só foi 2 dias de prova. Mas, enfim. Você só não pode zerar todas as matérias daquele dia. Então, por exemplo, história e geografia. Meu Deus, eu não sei nada de geografia. Zerei geografia. Mas eu acertei história, consegui fazer pontuação de história.
tranquilo, eu vou ser avaliada normalmente, minha nota vai ser postada normalmente. Mas se eu zerasse os dois conteúdos, tanto história quanto geografia, aí lascou. Aí você vai ser desclassificado, tá? Sempre consulte seu cartão de participação. Ele contém todas as informações de horários, datas e locais. Então, assim, se vocês tiverem com qualquer dúvida sobre onde vocês têm que ir, como vocês têm que ir, que hora vocês têm que ir, o dia já é mais específico, né? Mas aqui é mais para quando tem prova de habilidade específica. Vocês veem ou no papelzinho lá, que confirma que vocês estão candidatos, ou então na área do candidato lá no site da FUVEST, tá bom? As provas de habilidades específicas, elas geralmente acontecem em dia, horário e local diferente das outras provas. Então, se alguém aqui tem prova de habilidade específica, está prestando música, está prestando artes cênicas ou algum outro curso que precisa de arquitetura, enfim, é em outro dia, que essa prova é realizada, não é no mesmo dia, tá? Então, de novo, olhem na área do candidato bonitinho, que dia, que hora, como que isso vai acontecer, onde que isso vai acontecer. Também é importante, gente, é o momento, assim, essa semana agora é o momento de vocês verificarem efetivamente o local de prova. Não confiem que o local de prova vai ser o mesmo local que vocês fizeram na primeira fase. Normalmente, na verdade, não é o mesmo local que vocês fizeram na primeira fase. Então, se atentem, vejam se é um bairro que vocês conhecem, se vocês sabem chegar, o caminho seguro. Lembra, principalmente no primeiro dia, que é um domingo, transporte público, se vocês vão de transporte público, demora mais para passar. Então, pensem, o tempo que vocês normalmente demorariam para chegar lá vai expandir, então tentem sair mais cedo de casa, né? Se vocês tiverem a condição, se for um lugar muito distante, um lugar que vocês totalmente não conhecem, se vocês puderem, antes do dia da prova, fazer esse percurso para já conhecer esse percurso, para não perder o dia de prova, é uma boa também, tá? E aquilo lá que eu comentei, nunca deixe as questões a lápis. Eles só vão corrigir o que estiver a caneta, tá bom? Nunca deixe. Então, sempre que puder. Inclusive, eu não sei se o Guilherme, principalmente, vai concordar comigo. Mas eu, Larissa, em humanidades, isso daí eu falo por experiência própria. Em humanidades, eu recomendo não fazer rascunho a lápis. Por quê? Aí a experiência da Larissa. Porque a Larissa, muito empolgada com literatura, foi fazer a prova todinha a lápis, porque eu queria fazer a prova, porque eu estava muito segura de que ia dar tudo certo no meu vestibular, né? Em 2017, que eu fiz em 2016. E aí eu fiz tudo a lápis. E aí eu fui passar tudo a caneta. Não deu tempo. E aí eu fiquei com algumas questões da lápis. Teve algumas questões que eu tenho certeza que eles não corrigiram. E que eu tenho certeza também que estavam certas. Porque eu não tive tempo de passar a caneta. Tá? Então, tomem cuidado. Se for uma questão que vocês não tenham certeza, tudo bem vocês fazerem um rascunho a lápis. Mas, se vocês puderem, principalmente na parte de humanidade, exceto redação, gente. Redação, pelo amor de Deus, vocês fazem um rascunho a lápis, tá? Vocês só passam a redação final, a caneta lá na folha da redação, tá? Mas, enfim. Se for alguma questão que vocês tiverem um pouco mais de confiança, talvez seja bom vocês já fazerem direto a caneta. Mas aí também tem muito a ver com a maneira que vocês organizam o tempo de vocês, que isso é muito importante. No momento em que a prova iniciar, vocês vão ter 4 horas para terminar aquela prova. E aí, por exemplo, a prova de alternativa, a gente estima mais ou menos 3 minutos para a resposta de cada uma das questões. A prova dissertativa já não é a mesma coisa. Porque você vai ter que ter muito mais calma para ler aquela questão, interpretar aquela questão, e você também vai ter tempo para escrever aquela questão, a resposta daquela questão. Então, se vocês forem... exato. Se vocês forem fazer rascunho de questão dissertativa, o que eu recomendo muito é vocês colocarem o tempo que vocês vão demorar para passar limpo no seu cronograma, na hora de pensar quanto tempo você vai ter para fazer a prova. Isso foi uma coisa que eu não fiz, eu tinha que ter deixado pelo menos 1h30 só para passar as questões a limpo. Isso foi uma coisa que eu não fiz, então eu devo ter perdido pelo menos umas 5 questões no meu ano de vestibular, porque não deu tempo de eu passar. E foi logo as que eu sabia que estava certa, que foi de Mayombe, foi o último livro que eu tinha visto, estudado, me lasquei. Sofro até o dia de hoje. Esse negócio... Deixa eu falar um negocinho só da caneta. Assim, pensando agora um pouco de matemática,
Cara, vale muito mais a pena você fazer direto a caneta. E aí você errou, pelo amor de Deus. Não vai rabiscar, fazer um desenho, uma bolinha. Põe um parênteses e um traço. Exato. Porque o avaliador, ele não vai usar o seu erro contra você. Só que se você rabisca um negócio, sua prova vai ficar horrível e desorganizada. E, assim, você tá, tipo, tentando esconder alguma coisa. Cara, parênteses, traço. Acabou. O avaliador não vai ligar para isso, ele vai desconsiderar seu erro e não vai ficar horrível a sua prova com rabisco. Exato. Eu recomendo muito isso. Não é por nada, não, gente. É mais pela questão de que se você não passar todas as suas respostas à caneta, eles não vão avaliar. Então, antes você passar e acabar colocando entre parênteses com risco, mostrando que você errou, do que você não colocar, ter acertado e aí perder nota porque você não. Aquela sua resposta não foi avaliada, né? A única questão que é aquilo, novamente, toda vez que você for passar a resposta à caneta, presta muita atenção no que você está escrevendo para evitar o máximo de erro possível. Mas, gente, erros acontecem. Eu queria muito que a gente pudesse ter a prova da FUVEST de volta, que é a nossa próxima dica aqui, inclusive. Não pode levar o caderno de questões para casa em nenhum dos dias. Você não pode ter, você nunca mais você vai saber o que você fez nessa prova. Só o que você tem na sua memória. E normalmente o que você tem na sua memória é as coisas que você não fez, o que você errou, que te marcaram muito. Que essa daí eu me lembro. Eu lembro até hoje que no meu ano teve uma questão sobre as bananas de Angola. E eu fiquei tipo, eu nunca estudei sobre banana na Angola, eu não sabia nem o que era, o que eles queriam que eu fizesse naquele dia. mas é isso, assim. Vocês não vão nem saber o que vocês escreveram errado naquela prova depois, então é isso. Só deixa a prova bonita e limpa. Então não fica rabiscando, dando bolinha. Ou então eu já vi gente fazendo, colocando uma setinha. Errei, desconsiderar. Gente, não precisa, tá? Eles já sabem que você errou e já sabem que é para desconsiderar o que tiver entre parênteses com o traço riscando a palavra, tá bom? Vai ficar bonito, fiquem tranquilos. Outra muito importante, não deixe de ler o manual do candidato, tá? E não só, e aqui a questão da leitura ela é muito importante na prova toda. Não só o manual do candidato, como também as orientações da prova. A folha de capa da prova nunca deixa de ler. Leia, nem precisa repetir, lê 3 vezes as orientações da capa, as orientações da redação, as orientações de cada uma das questões. Isso é muito importante para você fazer a prova. É tão importante que isso otimiza tempo seu. Provavelmente o Gui vai mostrar para vocês na hora de quando passar para a parte dele. Mas você ler direito e entender o que a questão está pedindo te tira muito tempo. Porque, por exemplo, às vezes você lê um título lá. Tá falando sobre as bananas da Angola. E aí você fala, puta que pariu, eu nunca estudei sobre as bananas da Angola. Na verdade, não era banana da Angola, tá, gente? Era exportação de banana, tô fazendo gracinha. Mas, enfim, era uma questão de geografia, geopolítica sobre a exportação de bananas. Eu não sei se a banana era da Angola, se era a banana do Brasil, que é para Angola, mas era banana em Angola. Eu só lembro disso. E aí eu falava, gente, eu não faço a menor ideia de qual é a questão das bananas e das Angola. Não sei o que está acontecendo. Mas a pergunta não era sobre as bananas da Angola. Era sobre uma questão de exportação. E aí, assim, explique por que a exportação é importante. Pronto, a banana da Angola estava lá só para me deixar confusa. Não era sobre a banana da Angola a questão. Era sobre exportação, era outra questão. Então, isso é muito importante. Leiam com muita atenção nesse momento. E, que aí agora eu falo isso daqui para passar a palavra para o Gui. Seja claro nas respostas que vocês dão. E aí também já dando um gancho para o PJ. E para as contas que vocês fazem. Não é o momento de vocês serem o Machado de Assis. Não é o momento de vocês... Eu já falo, nossa, quem é meu aluno aqui? O Bruno não aguenta mais me ouvir falando disso. Acho que o José também era meu aluno, não sei. Mas, enfim. Não é o momento de você testar o rebuscamento. Se garante nas palavras que você conhece, nos termos que você conhece. Então, não tem por que vocês usarem termo difícil que não é do vocabulário de vocês. E não precisa ficar rodeando. Gente... Eu achava que não, mas depois que eu me tornei professora, eu descobri que professor sabe quando a gente está enchendo linguiça. Então, não precisa, tá? As respostas, assim, tá perguntando, cite 3 elementos. Cita 3, não é para citar 4, não é para citar 2, não é para citar 12. Não interessa, sabe? Se você sabe 12 e ele pediu para citar
2, mas você sabe 12, não coloca 12, coloca 2, porque eles pediram 2. Por quê? Duas questões. Por que você não deve fazer isso? Primeiro, você perde tempo, porque você estava escrevendo 12 coisas no lugar de 2. E o segundo, se você escreveu uma errada dessas 12, você vai perder nota. Porque você perdeu seu tempo fazendo um bagulho que no final das contas você errou, escreveu assim, era para eu falar que o whisky é um osso. E aí eu coloquei que não é um osso. Sei lá, uma coisa muito besta, gente. Não sei nem o que eu tô falando. Mas enfim, vocês colocaram informação demais na questão e aí vocês erraram aquela questão por excesso, porque vocês colocaram informação a mais do que eles pediram e era uma informação que você não tinha certeza, tá? E aí eu só falei demais mesmo, o Gui vai me matar. E é isso. Essa aqui pro próximo. Não, relaxa, tudo certo. Então, passando para minha parte, só comentando também a questão de fazer ou não a caneta, eu também acho que é melhor fazer a caneta direto, porque realmente fica muito apertado o tempo. Só se tiver muito na dúvida, você faz uma lápis, mas dela fazer a caneta. Então, eu vou falar um pouco sobre a correção da prova, de uma maneira que enfim, para vocês entenderem como ela é corrigida e entenderem também, né, um pouco como fazer a prova, sabendo do que vai ser levado em conta na correção. É o seguinte, a correção acontece, a FUVEST, a cada área da FUVEST é coordenada, a correção é coordenada por um professor da USP, que os nomes não são divulgados, né? Inclusive, eu conheço gente que já corrigiu a FUVEST, na parte de literatura, né? E aí as pessoas até falam, pô, eu não posso nem colocar no meu currículo, porque, enfim, você não pode divulgar que você estava lá. Não são os mesmos. A FUVEST é essa instituição que faz a prova, mas a correção são pessoas que são chamadas só para isso. Que geralmente já tem algumas pessoas que estão há vários anos, e aí é assim, por exemplo, dentro do português, vai ter um grupo da literatura, vai ter um grupo da gramática e da interpretação. Acho que, eu não tenho certeza, mas acho que esses dois são juntos. Aí o grupo da literatura, por exemplo, eles se reúnem, conversam sobre todas as questões da prova e eles recebem um gabarito oficial. Aí eles se dividem em pequenos grupos que vão corrigir uma só questão. Tipo de 6 a 10 pessoas, não sei, por aí. E aí eles debatem o gabarito oficial, podendo até mudar, se eles acharem que o gabarito não está bom ou que o gabarito não abarca tudo que pode ser respondido, né? O que eu acho que é raro mudar o gabarito, né, totalmente, mas às vezes colocar uma coisinha a mais acontece. E aí, enfim, esse grupo de cada questão, as provas são digitalizadas e aí as pessoas vão vendo no computador, vai vindo, tipo, abre só uma questão, assim, uma resposta, a pessoa lê e dá a nota. E são 2 pessoas que corrigem cada questão. Uma não sabe a nota que a outra deu, né, nem sabe quem corrigiu. E aí, se tiver uma discrepância, né, o sistema, isso vai ficar claro no sistema, né, na base de dados, digamos assim, da FUVEST. E aí eles chamam uma terceira pessoa para corrigir. Se
der uma discrepância de novo, né, se essa terceira nota não for igual a nenhuma das duas, aí vai para o coordenador da área, daí tem que discutir. Mas eu acho que isso é raro. Então é assim, a redação é a mesma coisa também, são dois corretores, enfim. A redação tem um sistema um pouquinho diferente, né, porque não existe um gabarito, né? Mas das outras questões é assim. E eles geralmente não ligam para erro gramatical no texto. Então, se você estiver escrevendo de caneta, tiver alguma coisa, se você perceber que você errou, tudo bem, você arruma, mas se tiver alguma coisinha, não tem muito problema, né? Na redação tem, mas nas outras questões dissertativas, não. A não ser que o texto não dê para entender, né, o que está ali. Ou tem uma ambiguidade que gera um problema também, enfim, para a pessoa que está corrigindo entender o que você quis dizer. Cada questão, ela vale 5 pontos. Quer dizer, ela tem que somar 5 pontos. Aí tem essas contas que eles fazem, né? Tudo tem um peso. Mas, enfim, eles dão 5 pontos para cada questão. Todas têm A e B. E aí uma vai valer 3, outra vai valer 2. Aí eles que definem, esse grupo da correção que define, de acordo com o que eles acharem mais importante dentro da questão, qual vai ter peso 3, qual vai ter peso 2. E a forma com que eles definem é através dos comandos, que eu vou explicar um pouco o que são. Pode passar, por favor. Eu tinha colocado essa imagem aqui, ficou meio pequenininho. Então, não é... Né, a Jennifer está falando sobre os pontos. Não é dividido igualmente. Geralmente, eu acho a B vale mais do que a A, mas não tenho certeza. Enfim, eu coloquei essa imagem, a gente nem precisa ler exatamente tudo que está aí. Eu peguei até para falar um pouco sobre máscara também, porque, enfim, tem muita gente ficando doente e tal. Aliás, vocês que vão fazer a FUVEST, né, também, enfim, até se não fossem fazer, né, mas tentem se cuidar ao máximo aí, que tá complicado o negócio. Aliás, ontem eu tomei a dose de reforço e acordei tô com o braço doendo pra caramba aqui, mas tá tudo certo. Então, a Convest explica mais, né? Enfim, agora, falando um pouco sobre a imagem, eu peguei essa imagem que fala sobre esse tipo de máscara, né, que é PFF2, e, aliás, se alguém não conhece, é legal de conhecer, porque são máscaras que protegem mais. Às vezes elas costumam ser um pouquinho mais caras, mas elas também você pode reutilizar e tal. E, enfim. Aí eu peguei essa imagem que tem umas instruções de como você coloca a máscara, né? Como você usa ela. Sim, na Shopee. Às vezes tem umas promoções em outros lugares também. Vale a pena correr atrás, gente. Eu tenho usado praticamente só esse tipo de máscara sempre que eu vou para um lugar fechado, principalmente. Agora eu estou usando sempre que eu saio, na verdade. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que, assim como isso aqui, né, a gente pode entender isso como uma espécie, um tipo de texto, né, naquela concepção de texto mais que envolve imagem e tal. É um tipo de texto informativo, certo? Um tipo de texto com manual. Esse tipo de texto, ele te dá comandos, né? Até você pode chamar de texto injuntivo, né? Faz uma injunção. E de certa maneira, enfim, se você quiser seguir essas instruções, você vai ter que entender elas e agir de acordo com o que está escrito ali. E então, por exemplo, ali no 1 está escrito: o clipe nasal deverá estar bem ajustado para garantir a vedação.
no caso, deverá estar, né? É uma instrução, né? É um verbo que dá essa ideia de instrução. Quer dizer, uma locução verbal. Então, pode passar, por favor? De certa maneira, aí tem essa outra que eu dividi em dois, né? Porque ia ficar muito pequeno. Então, as questões da prova também têm instruções, né? Ou comandos, como chamam. Pode ir para a questão já, acho, já vou comentar, então. Eu vou comentar essa questão que eu peguei da FUVEST 2019. Eu peguei duas. Então, você pode me ajudar aqui. As questões, elas têm o que eles chamam de comandos, né? O nome que é utilizado. A partir desse comando, que os corretores, né, as pessoas que vão corrigir, eles estipulam se você acertou ou não. Então, não adianta você escrever um monte se não tiver o que o comando está indicando. Geralmente, o comando ele vai estar ligado a um verbo que vai te guiar. Então, eu vou ler aqui essa letra. É uma letra de música, né, do Chico Buarque, de 1976. Né? Diz assim: meu caro amigo. Eu acho que meio que desformatou, talvez tivesse. Mas enfim, meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças. A todo o pessoal, adeus. Bom, é isso. Aí, pode passar, por favor? Aí, a questão diz o seguinte, né? A letra A diz: levando em conta o período histórico em que a letra da música foi composta, justifique o uso do plural no terceiro verso. E a B, eu já vou ler as duas, né? A letra da canção apresenta características de qual gênero discursivo? Aponte duas dessas características. Vocês veem que não é uma questão de literatura, né? É uma questão mais de interpretação. E a questão do gênero discursivo, hoje em dia, acho que entra mais na gramática, né? Mas, bom. Então, você pode voltar um pouquinho para a música, só para eu ler de novo o terceiro verso? Terceiro verso, né? Que é se me permitem, vou tentar lhe remeter. Né? Então, o plural é se me permitem. Quem seriam esses que permitiriam, né? Então, e aí a questão diz, levando em conta o contexto histórico, aqui está dizendo que é 76. 76, ditadura militar, censura. Exatamente. Né? A Gabriela perguntou se seriam os militares. Sim, né? O Chico Buarque foi um cantor, né? Um músico que teve músicas censuradas. Então, se me permitem, eu vou tentar te mandar isso aqui, né? Te mandar essa mensagem. Então, é isso. Se você souber disso, você consegue responder a questão. Você olhou ali, o que tem a ver o contexto? Você pode não conhecer a música, né? Mas, enfim. A Jennifer mandou uma resposta aqui. Vou ler, então. A canção foi escrita durante a ditadura militar, onde o cenário artístico sofreu diversas censuras e, antes de ser mostrado ao mundo, deveria passar pela fiscalização dos militares. Assim, o uso do plural no trecho se permite, justifica como sendo um pedido de permissão aos militares para que a música fosse liberada. Eu acho que tá certa a sua resposta.
Só uma dica, talvez. Dá para escrever até menos. E eu acho que essa é uma dica importante, porque como a gente tem pouco tempo, né? E também o corretor vai ficar feliz se você não escrever muito e já tiver ali o que está pedindo. Você pode passar para o próximo slide, Ponce, por favor? Eu grifei aqui o que seriam os comandos. Então, eu coloquei em branco o que seria... o que está grifado em branco não é um comando, mas é algo que se liga ao comando, né? Então, levando em conta o período histórico, isso não é o comando, mas isso é uma coisa que é importante você prestar atenção. E aí o comando está nesse verbo, justifique o uso do plural. Então, se eles me permitem, quem são eles? Os censores, né? Os militares. Ele vai enviar essa mensagem. E as músicas dele eram... Enfim, aí você pode contextualizar mais. Mas eu acho que só você dizer que a canção foi escrita durante o período da ditadura militar, né, com um cenário artístico, né, enfim, tendo censura, e o permitem se referir aos militares, já está bom. Já responde, entendeu? Então, por exemplo, aqui né, na resposta que a Jennifer mandou, né, se justifica-se como sendo um pedido de permissão aos militares. Você poderia responder, você poderia dizer só, o uso do plural se me permite, acho que é se me permitem, né? Refere-se aos militares, refere-se ao governo militar, enfim. Pronto. Isso. A Ponce mandou uma resposta bem sucinta que dá conta, né? E aí a B tem também essa informação que contextualiza. A letra da canção apresenta aqui é uma pergunta, né? A letra da canção apresenta características de qual gênero discursivo? Então, qual é o gênero? E aponte duas dessas características. Então, exatamente, é de uma carta. E aí você fala... A letra da canção apresenta características do gênero carta. E aí você pode falar porque ela é endereçada a alguém, né, o meu caro amigo, e tem esqueci como é que chama isso na carta, mas e tem uma forma que, bom, deixa eu ver, tem essa forma no final, uma característica de se despedir, né? Uma saudação e ao final uma despedida, exatamente. Pronto, está resolvida a questão. Os corretores, eles vão olhar nesses comandos. Qual gênero? Ele vai ler meio em diagonal. Se ele ler a palavra carta, você já tirou uma parte do ponto da questão. Aí, característica. Se ele ler, por exemplo, se ele pegar essas três palavras assim, se ele ler essa resposta que está aqui, se ele ler isso aqui, carta, saudação, despedida, ele já ia dar certo. Uhum. É isso aí. Eu coloquei mais uma questão aqui para a gente também discutir, se vocês quiserem participar, tentar responder. Calma, deixa eu ver. Quando ele pede justifica, ele pede uma prova? Sim. Uma prova, né? Um motivo. No caso da primeira, né? Justifique o uso do plural. Porque Pode falar, Pons. Então, porque a música, ela se remete a esse amigo, né? Meu caro amigo. Então, ela tá falando com alguém que está no singular, né? Um você. Só que ali tem um plural, né? Então, aquela parte
está se referindo a outra pessoa, né? Ou outras pessoas. Então eu acho que ele quer que você mostre por que mudou, né? Por que ficou no plural aqui? E aí você tem que dar esse contexto. Mas a justificativa é uma explicação, né? Daquilo que você está dizendo. Uma causa, um motivo pelo qual. A única coisa que eu ia comentar é que, assim, esses comandos de resposta de prova, eles pressupõem algumas coisas. Então, assim, por exemplo, na A, levando em conta o período histórico, ele já está assegurando que o uso do plural acontece por causa do período histórico. Ele já está falando para você, a minha pergunta tem a ver com história. Então, o que você faria nesse momento da prova? Você voltaria aqui para a questão, para o texto que ele apresentou, e veria de qual ano foi. Que foi aqui o ano que o Gui marcou, 1976. Aí você vê, 1976, aí que está o macete, que é você trazer na sua memória o que estava acontecendo nessa época no Brasil, né? E isso daí é um pressuposto que a questão te traz. Então, isso já é uma verdade. O justifique, porque você comentou aqui, ele pede uma prova do que você diz ou não, é isso, entendeu? Ele está pedindo para você mostrar aonde, naquele texto que ele te apresentou, tem uma prova de que tem um período histórico que é importante ali, entendeu? Por isso que a gente falou que você não precisa ficar rodeando tanto ou dar tanta informação sobre a parte da ditadura. Porque o comando da questão, a própria pergunta, já mostra que isso está acontecendo e que isso é importante para aquela questão, entendeu? Então, por exemplo, na B, que eu acho que eu não coloquei isso... Ah, não, coloquei sim. É que às vezes eles pedem para você responder sim ou não, e é muito importante, tá, gente? Quando eles pedem sim, dão, tipo... por exemplo, a letra da canção apresenta características do gênero carta, aí você teria que responder sim ou não, entendeu? É importante frisar. Mas é mais essa questão. Então, quando justifique, aponte, descreva, sabe? Essas questões, você pega muito no que o comando especificamente está querendo te exigir. Sim, fiquem de olho nesses verbos. Se quiserem, até na hora que vocês estiverem fazendo a prova, grifar com lápis, assim. Eu peguei mais essa outra questão também, que é também da FUVEST 2019. Ela parece muito mais difícil do que ela é, por conta dos textos que tem. Então, vou ler os textos aqui. Né? Texto 1. Eu gosto, eu acho que isso é bom também de falar. Toda vez que tem um texto, uma questão assim, antes de ler o texto, eu olho a referência. Eu vejo se eu conheço o autor, eu vejo se o nome me diz alguma coisa, se o ano, né, no caso da música, me diz alguma coisa. E depois eu vou para o texto. Né, aqui nesse caso é da Silvia Federici. Podem saber ou não quem ela é, mas tudo bem, é uma mulher. O livro se chama Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, né, em 2017. Então, pelo menos a publicação no Brasil, né? Mas então vamos ler o texto, ver o que, né? Aí você tenta conectar uma coisa na outra. Então o texto 1 diz assim: devo acrescentar que Marx nunca poderia ter suposto que o capitalismo preparava o caminho para a libertação humana se tivesse olhado sua história do ponto de vista das mulheres. Essa história ensina que, mesmo quando os homens alcançaram certo grau de liberdade formal, as mulheres sempre foram tratadas como seres socialmente inferiores, exploradas de modo similar às formas de uma escravidão. As formas de escravidão. Mulheres, então, no contexto deste livro, significa não somente uma história oculta que necessita se fazer visível, mas também uma forma particular de exploração e, portanto, uma perspectiva especial a partir da qual se deve reconsiderar a história das relações capitalistas. Isso fica, putz, complicado, né? Mas beleza, tá falando que o Marx não falou das mulheres. Isso é o importante.
Aí o texto 2. Em todas as épocas sociais... de quem é o texto? Do tal do Marx, né? O Capital... Beleza, então vamos ler. Marx já deve ter ouvido falar, né? Imagino que todo mundo, talvez, já ouviu falar. Então ele diz o seguinte: em todas as épocas sociais, o tempo necessário para produzir os meios de subsistência interessou necessariamente aos homens, embora de modo desigual, de acordo com o estádio de desenvolvimento da civilização. A palavra estádio aqui não é um estádio de futebol, mas é a mesma coisa que estágio, né? Bom, beleza, né? Assim, meio complicado, mas vamos ver o que são as perguntas. Vamos dizer assim, existe diferença de sentido no emprego da palavra homens em cada um dos textos? Justifique. É que, assim, talvez você não precisa entender completamente o que os dois estão querendo dizer, até porque, né, são citações pequenas tiradas de uma obra maior, né, enfim, precisaria de mais contexto. E depois, a B a gente conversa depois. Mas, vamos lá. Então, existe diferença de sentido? Então, aqui tem uma pergunta com interrogação e depois um justifique. Essa pergunta é de sim ou não. Exato. Então, você vai ter que falar sim ou não. Não adianta só falar o sentido, tal, 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 o sentido. Sim, existe diferença de sentido. Exatamente. No primeiro texto se refere ao gênero masculino. Exato. Exatamente. A palavra homens, ela pode ser usada para falar enfim, da humanidade, dos seres humanos. Que é o caso desse segundo texto, né? Mas no primeiro, a autora faz uma diferenciação, né? Ela usa homens no sentido do gênero. Exato. Até que é simples, né? Então, sim. Ponto. No primeiro texto, ou vírgula, né? No primeiro texto, o termo homem se refere ao gênero masculino e no segundo, aos humanos de maneira geral. Essa é uma questão, sim. Mas aí a B é um pouco mais complicada. Né? Explique o uso de aspas em mulheres no texto 1. Comando aqui é explique, né? Então, beleza. Então, aqui, a gente tem que voltar para o texto. Vai acontecer isso também na prova. Você leu os dois textos, você já leu a primeira questão, você falou, pô, isso aqui é tranquilo, eu já vou responder. Aí a B você fica, putz, tá, vamos voltar lá. Então, vamos lá. Eu vou ler ali na parte que está com aspas só, né? Mulheres, então, no contexto deste livro, significa não somente uma história oculta que necessita se fazer visível, mas também uma forma particular de exploração, e, portanto, uma perspectiva especial, a partir da qual se deve reconsiderar a história das relações capitalistas. Então, assim, mais ou menos o que ela está dizendo aqui é o seguinte, o Marx, né, nessa análise aí, do capitalismo que ele faz, ele não olha pelo ponto de vista das mulheres, né? Esse que ela diz ali em cima. E ela diz, o ponto de vista das mulheres é um ponto de vista explorado, assim como o que o Marx vai falar, enfim, os trabalhadores, ou nesse caso ela está falando, ela compara a escravidão, né, antes disso. Então ela usa-se mulheres entre aspas. Então, agora você falou que não é um título. Não. Então, exatamente. Não é um título. Se fosse, assim, até uma dica é isso. Geralmente, quando é um título de um livro,
vem em itálico. Se for um capítulo, vem entre aspas. Mas, enfim. Mulher está entre aspas por outro motivo. O que vocês acham? Bom, o Carlos está dizendo que tem a ver com uma visão masculina, né? A Gabriela falou ao termo. Uhum. Eu acho que é por aí, Gabriela. Eu diria... eu nem via o gabarito dessa questão, mas eu diria que é o seguinte. Ela está usando mulheres como um conceito. A ideia de mulheres na sociedade como um conceito, como uma... eu não queria falar uma classe, né? Porque isso aí tem a coisa da classe social que... Mas é um conceito que ela vai falar no livro. Então ela diz assim, é preciso, né, falar do ponto de vista das mulheres. Então dizer mulheres, no contexto desse livro, ela define o que são as mulheres, né? Significa. Então ela está definindo o conceito. Por isso que ela colocou entre aspas. Porque não é... Ela não está falando genericamente das mulheres, né? Mas está falando de mulheres como um conceito para analisar a história. Uhum. Então, e aí depois, porque tem várias vírgulas, né? Então, no contexto deste livro, significa, né? Ela está definindo. Eu responder. Uhum. Eu acho que o negócio do título, a palavra mulher está no título, né? Na verdade, mulheres nesse livro seria um conceito, corpo seria outro conceito e a acumulação primitiva é outro conceito. Né? Então não tem problema, né? Eu acho que estaria certo essa resposta, Ponce. Então, essa que é a coisa. Eu acho. Imagina assim, a equipe de correção se reúne e fala assim: beleza, essa aqui é um pouco mais difícil da gente fazer um gabarito fechadinho. Mas a gente percebe que ela está definindo um conceito. Se eles leem a palavra conceito na sua resposta, pronto. Então, também fiquem ligados nessas palavras, assim, tem um pouco essa coisa de palavra-chave, né? Em algumas, dependendo do que vocês estiverem respondendo, isso pode ajudar bastante. Essa questão é de interpretação. Escreve, assim, se você não tiver ideia, ou tiver uma ideia mais ou menos, você tenta responder, né? A segunda fase, como é dissertativa, né? Não dá para chutar, mas você pode escrever. Aí, se você estiver dando muita volta, pode ser que você tire um meio ponto, né? Ou você não tire o ponto inteiro, mas ajuda. Bom, era meio que isso assim que eu tinha preparado. Deu para entender? Vocês gostaram de responder aí as questões? Ainda? Beleza, se quiserem acrescentar alguma coisa também. Gente, só uma coisa que eu queria complementar aqui, primeiro porque eu gosto muito de falar, quem me conhece sabe, é que, assim, o Gui comentou, né, que o jeito que ele faz prova, ele primeiro vê de quem que é o texto e depois lê o texto, né, para dar uma contextualizada.
O jeito que eu faço prova, não sei se vocês fazem, não sei se funcionaria para todos vocês, mas é o jeito que funciona para mim, porque eu sou ansiosa, então eu quero chegar no final antes de começar. Eu leio a pergunta, tipo, então eu leria a A e a B já, e depois eu leio o texto, porque aí na minha cabeça eu leio o texto com a chave da pergunta que eles fizeram, entendeu? Então eu já vou procurando, enquanto eu leio, a justificativa que eles estão pedindo, entendeu? Ou os negócios assim, não sei, mas para mim normalmente funciona. Isso é bom também. Faz tempo que eu fiz vestibular, não lembro como eu fazia. Mas recentemente eu fiz uma prova tive que fazer uma prova de língua, né, de inglês. E aí é que essas provas também, às vezes, a resposta está num trecho muito específico do texto. Na segunda fase não tem isso. Eu não sei se os professores de inglês comentaram isso até com vocês, né? Não, no vestibular é assim também. Então, se você lê a questão, você já sabe, tá? Ele está perguntando uma coisa bem específica. Aí tá lá numa frase, assim, a resposta. Às vezes ajuda mesmo você ler Exato. Você lê a pergunta primeiro, aí você já vai, acha ali no texto e já responde. A Jennifer também perguntou da ordem, né? Fazer redação primeiro, fazer depois. Eu acho que isso vai de cada um, não sei. O que você acha? Então, eu acho também que, assim, inclusive eu acho que foi um vacilo nosso, eu acho que eu vou até falar sobre isso depois na próxima reunião do cursinho, da gente voltar a tentar dar pelo menos algumas aulas de metodologia no começo do curso, porque, assim, isso é muito particular da sua metodologia, do jeito que funciona melhor para você fazer uma prova. Então, assim, Larissa, como que eu funciono fazendo prova? Primeira coisa que eu falei, sou ansiosa. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego a prova para fazer qualquer prova que seja, primeira fase, segunda fase, qualquer uma que seja, eu pego a redação. Eu leio a proposta, leio todos os textos de apoio, toda a proposta e fico amadurecendo a ideia da redação enquanto eu faço a prova. Então, assim, a primeira coisa que eu faço, peguei, pode abrir o caderno, eu vou ler a proposta de redação, vejo qual é o tema. Às vezes, na leitura, a gente já pega alguns pontos que talvez a gente queira falar, então já escreve ali do ladinho, e aí eu volto a fazer a prova. Tem gente que, vou começar por literatura, então eu vou começar a caçar na prova quais são as questões de literatura. Ou então, eu vou para gramática primeiro, vai caçar na prova. Eu não, eu volto para o começo do caderno e vou fazendo da primeira até a última. Que aí também é uma metodologia de fazer prova, que eu recomendo que vocês façam. O que é? Voltou, independente de qual, se você vai começar da primeira, se você vai começar da última questão, de qual seja. Vou lá para minha questão, da ordem que eu escolhi fazer, então eu, Larissa, vou para a primeira questão, número 1, depois de ter lido a redação. Vou ler a questão número 1, vou tentar responder. Não entendi esse conceito. Leio de novo a número 1. Tento responder de novo. Vi que, poxa vida, não faço a menor ideia de como responder essa questão. Passo para a próxima. Vou ler a segunda questão, vou tentar responder a segunda questão e aí eu vou fazer na prova. Quando eu vejo que é uma questão que eu não estou conseguindo fazer, eu passo para a próxima. Por que eu, Larissa, faço isso? Porque provas de vestibulares são provas de resistência e não são provas puramente de conhecimento. Elas também são provas de resistência, porque no final das contas você vai ter que ficar 4 horas sentado numa cadeira muito provavelmente desconfortável, em volta de pessoas que você não conhece, lendo um calhamaço de 1 dedo de grossura, com um monte de texto, numa folha branca, letra pequena, vai te cansar. Ainda mais segunda fase que você vai ter que escrever. Não sei se vocês são como eu, escrevo pra cacete. Tem gente que ataca no meio da prova. Eu já tava no final da prova segurando o pulso assim para terminar de escrever, porque eu escrevo demais, tá, gente? Também não é o que... Inclusive, por isso que eu falo pra vocês serem sucintos. E aí, conforme você vai fazendo a questão e você percebe que você não sabe aquele conteúdo e você fica forçando aquele conteúdo, você se frustra. E você também se desespera, porque você começa a pensar, meu Deus, tô demorando muito tempo nessa questão, meu tempo tá acabando, eu não vou ter tempo para a próxima questão. Aí, você vai ficar ansioso, e às vezes, quando você chegar numa questão que você saberia a resposta, você tá tão desgastado, tão frustrado, tão afobado, que você vai errar por besteira.
Por exemplo, aí trazendo eu de novo, eu fiz, a primeira vez que eu fiz a FUVEST, que eu não passei, eles estavam, olha como, nossa gente, eu sou muito velha. No meu ano, a gente tinha 3 dias, né? Então era um dia para português, um dia para o segundo dia para conhecimentos gerais e o terceiro dia que era para as habilidades específicas, então história e geografia. E aí no terceiro dia de história e a gente tinha 3 questões, era A, B e C. Então era fácil, médio e difícil as questões. Aí a primeira, que era fácil, era de história. Tava lá, gente, nunca vou esquecer isso na minha vida. Tava lá perguntando qual é a moeda. Era literalmente essa pergunta. Qual é a moeda utilizada no Reino Unido? Era essa a pergunta. E aí, eu fiquei pensando quais países na Europa usavam o euro? Quais países na Europa usavam a libra? Fiquei com isso na cabeça. Não, minto. Qual país na União Europeia não usa o euro? E aí, eu dando a resposta na pergunta, né, retardada. Qual país da União Europeia não usa o euro? E aí eu tava, gente, não sei qual é. E aí mas eu assisti Harry Potter. E aí ele fala de Libras no Harry Potter. E aí eu fiquei, Libras não, Libra. Aí eu fiquei, será que é Libra? Aí eu falei assim, não, mas Libra é do Harry Potter. Será que vai ser Libra mesmo, de verdade? Não, é do Harry Potter. Eu vou colocar Espanha. Coloquei Espanha. Era Reino Unido, era Inglaterra, né, que usa Libra, que é a única que não usa euro. Da época de 2017, era a única que não usava euro na União Europeia. Gente, olha isso, eu estou em 2022, eu não esqueço que eu coloquei Espanha num negócio que era muito simples, que eu sabia de conhecimento geral, porque eu assisti Harry Potter e sabia que eles pagavam em Libra. E eu não coloquei porque eu estava tão nervosa, tão desgastada naquela prova, que uma questão que eu sabia a resposta, eu errei por besteira. Entendeu? Então, é uma dica que eu dou, porque para pessoas ansiosas isso funciona muito bem. Não soube responder, passo para a próxima. Terminei. Aí, ó, que nem terminou a primeira vista da prova, que no máximo 2 horas de prova você já teria terminado a vista de prova. Então, tipo, terminado de ver, não no máximo, mas enfim, é uma estimativa. De ter terminado a prova inteira em 2 horas. Pelo menos de ler e tentar se responder. Aí, o que eu faço nesse momento? Volto para a redação. E aí eu tento esboçar a redação nesse momento. Tento escrever a minha redação, fazer meu rascunho de redação. Depois, ou então que nem, nossa, fiz literatura, começou um conteúdo muito difícil, então vai para redação. Eu, por exemplo, que adoro português, faço letras, redação era um negócio que me fazia bem. Então eu falei assim, eu vou lá na redação agora para ter paz. Aí eu lia a redação, fazia um rascunhozinho, voltava para a prova, entendeu? Ficava nesse intercâmbio. A única coisa que eu não recomendo que vocês façam, nunca, em hipótese nenhuma, é deixar a redação por último. Nunca deixe a redação por último. Nunca deixe a redação por último. Porque a redação demanda tempo para ser feita. E normalmente a gente muda de ideia. Toda vez que a gente relê a redação, a gente vai mudar alguma coisa de lugar. Às vezes, quando você... Isso também é outra dica. Leiam a redação de vocês quando vocês terminarem ela, o rascunho. Leia ela inteira e vê se ela faz sentido. Tá? Porque isso daí é uma das avaliações, é o segundo critério, a coerência. Primeiro também, coesão, mas enfim, é o segundo critério, a coerência. Então, vocês têm que ler muito, tipo, a redação que vocês fazem, porque, gente, o que vocês acharem que está estranho no texto de vocês, o corretor vai achar também estranho. Então, não deixa para a última hora para fazer a redação correndo, e também leiam sempre a redação de vocês. Eu faço isso, a primeira coisa que eu faço é ler a redação, aí eu vou fazer a prova, depois eu volto para fazer a redação, e aí depois de fazer a redação, rascunho, eu tento responder as questões que eu não sabia. Se eu ainda não sei responder, volto para a redação, passo a limpo, e aí quando estiver na última hora, na última meia hora de prova, eu tento responder o mínimo que seja das questões que eu não respondi, entendeu? Que nem, por exemplo, teve questão que eu sabia que a resposta era sim ou não, mas eu não sabia o porquê. Aí eu coloquei lá sim. Ficou lá o sim. Se eles foram considerar aquilo no final do dia, paciência, nunca vou saber porque a FUVEST não devolve a correção pra gente. Mas entendeu? Super autocrítica a gente sempre é, José. Só que a questão é que você vai ter que entregar alguma coisa em algum momento. Por sinal, esse negócio de ler a redação primeiro, uma coisa que eu sempre gostei, agora não lembro se na FUVEST aconteceu isso, mas às vezes na própria prova tem coisas que podem te ajudar, referências que podem te ajudar a fazer sua redação. E se você consegue
pegar uma coisa da prova, da sua própria prova e já aplicar isso pode dar uma visibilidade, assim. Então ajuda, tipo, já sei do que se trata a redação. Se durante minha prova eu acho alguma coisa que vai me ajudar com isso, por que não usar? Eu tenho lá pronto para citar. Só lembrando aí agora que citações que vocês fizerem do caderno de prova não é contado como linha, viu? Nem da citação do texto de apoio. Então, gente, não. O mínimo de linhas na FUVEST é 20 linhas, não é 8 que nem o Enem, não, viu? Então já se prepara para escrever. Menos de 20 linhas, tá? PJ, se você quiser indo, aí depois a gente vê as questões, a gente vê as que estavam no chat, depois Fechou. você que sabe. Então bora para parte de exatas um pouco. Vou falar o comecinho um pouco geral, né? Tá aparecendo na minha tela, né? Sim. Então bora lá. Primeira coisa que eu peguei aqui é o que você vai receber na sua prova, né? A única coisa que aqui vai estar 2022 e às vezes muda um pouquinho o layout, muda um pouquinho isso aqui. Mas a base é a mesma coisa. E aqui eu só coloquei isso aqui porque não é tudo isso de questão que está aqui, né? Não são 6 questões de cada. No total são 12 questões no segundo dia. Eu acabei pegando só do segundo dia, perdão. E os espaços em branco das páginas enunciados podem ser utilizados para rascunho. Isso aqui é uma coisa que ajuda muito, principalmente para exatas, que tem que fazer umas contas. E não necessariamente o corretor vai querer ver suas contas. Isso foi uma coisa que eu falei na aula de probabilidade agora com os meninos. Às vezes o corretor não vai querer ver, tipo, você fazendo 3 mais 7. Não, você só precisa falar que isso é 10, certo? Aqui vem a parte da tinta azul, precisa ser tinta azul, que a gente falou mais cedo. E o candidato que não assina a prova é considerado ausente. Então já chega e já assina, porque aí você não tem essa chance de esquecer a assinatura. Uma assinatura direito, né? Eu fiz uma assinatura meio brincando. Aí vem um pouco da parte um pouco mais prezatas, né? Mas acho que também acaba pegando. Não, acho que pega muito mais pesado. É meio redundante, mas comece do começo. Cara, você tem, querendo ou não, exatas tem de 2 a 4 itens. Eu acho que eu já vi prova que ia até o D. Geralmente são 3 itens, A, B e C. Então, organiza seu espaço de tal forma que você consiga responder os 3 itens. Então, se você começa escrevendo alguma coisa aqui no meio da página, termina, você vai ter que vir depois para a esquerda, para depois vir para a direita, vai ficar um negócio confuso pra caramba. Então, começa do começo, certo? Aqui vem que depende muito do tipo de exercício que você vai fazer. Eu vou mostrar exemplos depois de resoluções, mas pensa, se você tem 3 itens, tenta dividir mais ou menos sua prova em 3 espaços. Às vezes você não vai precisar de tudo isso. Eu vou mostrar exemplos que organizam diferente. Mas uma coisa é certa, você tem que ir sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nada de fazer um caminho doido que você vai percorrendo a página, tá? E sua resposta final tem que estar sempre aqui nessa pontinha. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar, tipo, você tem uma resposta pro A, uma pro B, uma pro C. Faz um quadradinho aqui, se sobrar espaço, né? Faz um quadradinho aqui com suas respostas e fala, a deu 3, a B deu 57, enfim. Esses dois verdes se relacionam. Então, lembre-se sempre de quantos itens falta para você fazer. Então, assim, você tem, sei lá, 12 questões, cada uma com 3. Fica sempre, tipo, administra seu tempo. Pensa quanto tempo você tem pro resto do que você tem para fazer. E a média é mais ou menos de 20 minutos por questão no segundo dia.
tá? Outra coisa, letra pequena e legível. Isso eu acho que vale para humanas, vale para português. Assim, você tem um espaço pequeno, geralmente. Para exatas é extremamente pequeno. Então você tem que fazer uma letra pequena. Mas você não pode esquecer de deixar ela legível, né? Não adianta fazer aquela letra formiguinha, porque assim, pensa, o avaliador ele está corrigindo muitas provas. Ele não vai parar e ficar se esforçando para entender a sua prova. Então você tem que deixar o mais claro possível e do jeito que ele tem que fazer o mínimo esforço possível. Porque se o cara tiver, se pegar o cara no mau dia, o cara tiver de saco cheio, ele vai falar ilegível e vai arriscar a sua prova. Então, letra pequena para caber, mas legível para o avaliador entender. E aqui vem um pouco mais relacionado à geometria, que é não esqueça de nomear os pontos. Então, sei lá, você tem um triângulo aqui. Escreve que é um triângulo ABC, tipo, não te custa nada e vai te ajudar a se expressar mais para frente. E escreva qual teorema você está aplicando e aonde você vai aplicar. Então, um exemplo aqui. No triângulo ABC eu vou usar Pitágoras. Certo? Agora eu vou trazer uns exemplos. Então, por exemplo, aqui. A gente tem um exercício de geometria plana. Ah, uma coisa, toma cuidado. O layout padrão, né? Aqui tem um exercício que eu escondi. Mas é isso aqui. Você tem 2 exercícios, 2 espaços para responder. Cuidado para você não responder o 6 aqui e o 5 aqui. Não adianta depois você virar e falar esse era o 5, esse era o 6. Eu inverti sem querer. Não, porque o avaliador ele só vai receber esse quadradinho. Ele vai receber daqui, dessa linha para cima, ou dessa linha para baixo. Então, aplicando aquilo que eu falei, dividir aqui mais ou menos o espaço. Percebe? A A eu fiz em super pouco espaço. Então a B e a B também. A C, que sempre é uma questão mais complexa, né? Geralmente a A e a B vão te preparar para C. Então, dividir meu espaço de forma a ter um pouco mais de espaço para C, que eu sei que é mais complexo. O que eu falei de nomear os pontos? Aqui eu tenho ponto O, aqui eu tenho ponto P, aqui eu tenho ponto Q. No triângulo OPQ eu fiz a lei dos cossenos. Então, não adianta eu chegar e falar, isso aqui, para o avaliador. O avaliador não vai entender de onde veio isso, não vai querer entender de onde veio isso. Você que tem que explicar para ele de onde você está tirando. Não pode ser, saiu da minha cabeça. Então aqui, no triângulo APQ, aqui eu usei um Bhaskara. Então o delta, e aí, ficou esse aqui. Acho que desse aqui é o que eu tenho para falar isso. Outro exemplo agora de geometria analítica. Então, de novo, separando o espaço. Uma coisa que é muito bom fazer em exatas. Cara, geometria analítica, eu sei que eu vou precisar usar equação fundamental da reta várias vezes. O famoso ioiô michôchô. Coloquei um 1zinho aqui. Porque sempre que eu for usar isso de novo, ao invés de ter que escrever ioiô michôchô, eu simplesmente coloco esse 1zinho. Esse 1zinho, ele já sabe que eu estou falando dessa equação. E aí eu já vou direto. 1zinho, já fui direto. E percebe que eu tive que usar várias vezes. Imagina se eu tivesse que escrever várias vezes a mesma coisa, o espaço que ia me tomar. Então aqui... outra coisa. Cara, você pode levar régua, então leva a droga da régua. Ela vai te ajudar muito. Tá vendo aqui esse desenho? Esse exercício ficaria muito complicado de você explicar sem esse desenho. Geometria plana ainda. Cara, leva régua. Para fazer círculo, circunferência. Eu não sei se pode, tá? Aí você tem que conversar com o seu aplicador. Mas, sei lá, leva uma moedinha de 10 centavos, que é menor. Ou eu, quando eu tava fazendo um rascunho, eu usei um anel, tipo, passa por dentro do anel, você tem uma circunferência. Então,
tenta ter alguma coisa para fazer circunferências e tenta ter alguma coisa para fazer régua. E aí, às vezes, cara, você nem entendeu direito o exercício. Você tá com muita dúvida. Mas você faz um rascunho do exercício, isso pode te ajudar muito, tá? E aqui é o negócio que eu falei da resposta num quadradinho no final. Então aqui tá toda a explicação. No final, eu deixei a resposta facinho pro aplicador. Ou também, eu uso o símbolo de portanto, o símbolo matemático, né? Que é uma conclusão, esses 3 pontinhos. Então, portanto, ponto P tem essas coordenadas. Assim, tem que ter um indicado com essa resposta. Não adianta você ter a resposta perdida no meio dessa resolução. Outro exemplo de geometria analítica que eu usei um pouco mais perto do terço, né? E aqui vem outra coisa que eu tenho para falar. Eu estava solucionando a A, veio até aqui, comecei a B aqui do lado. Aqui eu cheguei, tinha um espaço em branco. Se eu continuasse a solução para cá, eu não ia ter espaço para terminar. E aí eu gosto de lembrar daquela máquina, lembra aquela maquininha de datilografia que você digitava? Quando você terminava a linha, você dava um tap e chegava no começo da esquerda. Bem na esquerda. Então você dá esse tap e vem para cá. Se você continuar aqui, você não vai ter espaço. As questões de matemática, principalmente geometria, carecem de espaço. Você precisa otimizar seu espaço ao máximo. E aí, se vocês puderem, enquanto vocês estiverem resolvendo exercícios para a FUVEST, treinando, usar sempre o espaço de meia sulfite, isso vai te ajudar muito. Porque, assim, isso aqui é um pouquinho menos que meia sulfite. Mas se você consegue fazer em meia sulfite, você consegue diminuir um pouquinho. Você está acostumado a fazer em uma sulfite inteira, você nunca vai chegar a reduzir nisso. Aqui não é nada a ver, tá? É só coisa que eu estava explicando por exercício. E de novo, aqui eu fiz um rascunhão, tipo, no meio da aula, do que eu ia precisar fazer, né? Esse espaço eu tenho para entender o exercício, para fazer o que eu quiser. Tudo bem? E agora caindo um pouco em probabilidade, que são os exemplos que eu tenho, porque eu dei aula sobre isso. Probabilidade acaba sendo um negócio que fica mais na horizontal, né? Você acaba explicando mais coisas. Então, o importante é ter uma organização. Percebe que minha resposta está sempre na direita. Na direita, aqui. E aqui estava a minha resposta da C, né? O quadradinho que eu gosto de fazer, mas aí é opcional. E, cara, probabilidade não tenha medo de desenhar, de fazer tabela. Aqui, eu usei 4 estrelas e 4 quadrados, porque era isso que o exercício pedia. Se eu fosse escrever estrela, se eu fosse escrever quadrado, se eu fosse escrever triângulo, eu não ia ter espaço. Então, otimiza. E todo mundo sabe que isso aqui é uma estrela, todo mundo sabe que isso aqui é um quadrado. Isso é meio inegável, né? O importante é o aplicador entender. E o último exemplo que eu trouxe aqui é meio que a mesma coisa, assim. Então, tem um pouquinho de linguagem matemática, mas acho que não cabe aqui eu explicar. Se vocês derem uma olhada na aula de probabilidade que eu dei, que está no site, e na live que eu dei ontem de geometria, eu acabo passando um pouco com linguagem matemática, que otimiza espaço. Mas é um pouco isso que eu tenho para falar mostrando a prova. Tem mais um exemplo? Não. Esses exemplos estão todos como material, tá? E aí eu trouxe mais 2 coisas. Esse aqui pode sair. Que peguei o manual do candidato, vou até mandar o link aqui. Não custa dar uma lida antes. E aqui tem a parte de matemática. Então aqui, será priorizada a avaliação da capacidade de raciocínio, sem dar ênfase à memorização de fórmula, à mecanização de técnicas ou a cálculos excessivos, desvinculados de contexto significativo ou de aplicações relevantes, dentro ou fora da matemática. O que ele está querendo falar aqui? Cara, se você conseguir
Isso é um pouco lenda urbana, mas assim, não custa. Não sei nada para fazer nesse exercício. Mas se eu consigo dizer algo que eu penso sobre isso, se eu consigo mostrar um raciocínio, pode ser que você ganhe uns décimos. Se você só conseguir fazer A e B e esboçar alguma coisa na C, pode ser que você ganhe décimos. Você não respondeu nada. E aqui falando um pouco mais de segunda fase, além desses aspectos, pretende-se também avaliar o candidato quanto ao domínio de conceitos, ferramentas e procedimentos matemáticos necessários para o aprofundamento de estudo na área de ciências exatas, bem como quanto à capacidade de utilizá-las em situação problema mais abstratas. Então, assim, dando uma olhada aqui, você vai ter uma ideia do que você vai ser avaliado. E aí vale para qualquer matéria, assim. Como eu achei isso? Eu dei um Ctrl F aqui, procurei matemática. Tem várias matemáticas aqui no começo, que é os cursos que exigem matemática. Mas se chega aqui no final, perto da página 73, ou 69 do próprio documento, começa a ter matemática, tem geografia, o que vai ser essa prova de geografia. Sempre bom dar uma olhadinha nisso. É bem denso o texto, mas não custa. E por fim, mostrar aqui o nosso site. Não sei se está todo mundo acompanhando pelo site, mas aqui a gente já tem gravações, já tem materiais. No sábado vão ter as coisas aqui também. Mais materiais, porque tiveram conteúdos que já deram antes. Certo? E acho que é isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver. E assim, eu imagino que a galera que está fazendo exatas está procurando aí resoluções na internet. Tem questões que dá para fazer de jeitos diferentes. Tomem cuidado. Tem jeitos diferentes que estão errados, mas dão a mesma resposta. E tem jeitos diferentes que os dois estão certos e dão a mesma resposta. Então, assim, cara, vocês fizeram de um jeito diferente de uma videoaula que vocês assistiram. Vem falar comigo, vem falar com algum professor de matemática ou de exatas, de física, sei lá. Porque às vezes, apesar da resposta ser um caminho diferente, pode ser que seja certo. Né? E aí você descobriu um jeito mais fácil de fazer essa questão. E é isso que eu tinha para falar de exatas. Gente, a gente tá meio... Tem 20 minutinhos? É isso? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa agora, se vocês quiserem, enfim, voltar, retomar por alguma coisa que a gente falou, gente, esse é o momento. Sintam-se à vontade, se quiserem abrir o microfone, abrir a câmera, escrever no chat, a gente tá aqui esses últimos minutinhos para responder vocês. Nossa, eu falei meio correndo, pensando que acabava às 6. Tinha mais 20 minutinhos, né? Bom que ficou tempo pra gente conversar. Que era agora que ia acabar. Eu tava até preocupada, falando assim, nossa, o próximo professor deve ficar putaço. Mas aí, quando eu fui falar, eu percebi que era 2 horas e que ainda não tinha dado 2 horas. Gente, eu falo muito. Enquanto vocês decidem se vocês querem falar ou se vocês não querem falar, eu falo mais algumas coisinhas que talvez ajude vocês. A gente falou sobre isso no ano passado, antes do Enem, a gente fez até uma aula de yoga, assim, os relaxamentos, um bagulho assim, sabe? E, assim, eu não sei quanto isso daí vai funcionar para vocês, ainda mais agora, porque essa era uma conversa que era pra gente ter tido com vocês desde o começo do ano, mas a gente tá tendo aqui, tipo, 5 dias antes da prova acontecer. Que, assim, gente, não se desesperem do tipo, agora eu preciso... Por exemplo, meu Deus, eu não faço a menor ideia do que signifique geometria plana que o PJ mostrou ali naquele documento lá, por exemplo. Se você for de humanidades, nem precisa se preocupar mais.
porque você não vai mais ver isso agora, nesse momento, né? Mas, por exemplo, se eu for de exatas, assim, tudo bem, vai atrás dos professores, vai atrás de fazer exercício de tentar, enquanto você ainda tem tempo hábil, fazer isso acontecer, né? Então, tipo, aprender um conteúdo em 4 dias eu acho muito difícil. Mas pelo menos de entender o processo para chegar em outras maneiras de chegar na resposta, como o PJ falou. Às vezes você consegue chegar na resposta só escrevendo o processo e não fazendo a conta. Né? Nossa, gente, eu usei tanto isso na minha... Agora eu não sei nem o que ele falou. Eu não lembro nem as fórmulas, pra vocês terem uma ideia de como eu tô. Nossa, gente, 6 anos depois, né? Sem ver matemática tá bem difícil. Mas eu lembro que no meu ano eu cheguei a muitos resultados descrevendo o processo e não fazendo a conta em si, porque eu não lembrava nem a fórmula direito, sabe? Eu sabia qual era o nome da fórmula, mas eu não lembrava o que tinha dentro da fórmula, sabe? Acontece. Mas enfim, assim, por exemplo, sábado. Sábado vai ser o dia que eu vou pegar para ler todos os resumos da lista obrigatória de literatura da FUVEST. Tipo, não façam isso, sabe? Eu acho que vocês já ouviram isso muitas vezes, fora daqui, inclusive. Mas assim, o dia anterior da prova, então, por exemplo, o sábado, exceto se você, sei lá, for ter aula, que aí se você quiser ver a aula, eu não vejo problema. O que eu acho assim, tipo, não é mais o momento para você tentar fazer exercício, por exemplo. Tentar resolver exercício no sábado de noite. 10 horas da noite, você tem que acordar cedo no dia seguinte para ir pro local de prova, você tá tentando resolver exercício. Mas enfim, o sábado, ou então o próprio domingo depois do dia da prova, que você vai ter que se preparar para a segunda, enfim, não é mais o dia de você tentar aprender um conteúdo novo. Porque vocês não vão aprender um conteúdo novo em 12 horas. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Você vai se sentir frustrado, ansioso e diversas questões. Vai te dar dor de barriga, vai te dar ânsia de vômito, você vai sentir dor de cabeça. E isso daí, no final das contas, não vai te ajudar, sabe? Tente comer alimentos leves nos dias anteriores. Então, tipo, a brincadeira da feijoada. O sábado também, eu acho, talvez não seja o melhor dia para feijoada. Se quiserem comer feijoada, come amanhã. O sábado talvez não seja o melhor dia para isso. Porque é isso, gente. A gente fica nervoso, fica ansioso, muda a estrutura física do corpo. A gente tem dor de estômago com comida que a gente normalmente não tem. A gente passa mal com coisas que normalmente a gente não passaria, porque o estresse faz isso com a gente. Então, tente, assim, essas alimentações mais leves, esse tipo de coisa. Outra coisa, vá com roupa confortável. De verdade, gente. Vai do jeito mais confortável que vocês puderem ir. Eu sempre me uso de exemplo. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu fui toda engomadinha, de calça jeans, tênis, a chapinha feita, porque na época eu fazia chapinha. Sabe? Toda assim, um robô, não conseguia nem me mexer direito. A calça começava a apertar na virilha, toda vez eu ia no banheiro só para tirar a roupa, porque eu não aguentava mais estar com aquela calça. Já comecei a ficar preocupada se o avaliador estava pensando que eu estava colando, porque eu estava indo demais no banheiro, porque eu estava me sentindo incomodada com a roupa que eu estava usando. Olha o nível que eu cheguei. Aí no ano seguinte, fui prestar vestibular de novo, fui de pijama, tá? Eu fui com a calça do pijama fazer a prova. Chinelo, eu só não fui de meia porque tava calor, mas... Sabe assim, o mais confortável possível. E aí foi outra experiência que eu tive para fazer aquela prova. Porque, de novo, prova de vestibular também é uma prova de resistência, né? E é isso. Então, assim, por exemplo, nossa, meu Deus, eu tô aqui há 2 horas fazendo a prova, eu preciso terminar a prova. Não posso ir no banheiro porque eu vou perder minuto. Não, cara, você vai estar ganhando minuto. Se você tá cansado, tá começando a ver a prova dobrada, assim, sabe, as letras juntando, ergue a mãozinha, espera o avaliador, né, o aplicador da prova te deixar sair da sala, vai no banheiro, joga uma água no rosto, faz um alongamento lá no banheiro, sabe? Respira fundo, faz seu xixi, sei lá, você é espiritualista, reza para alguma coisa, tenta se centrar, sabe? Fazer uma meditação ali, um pedido básico, assim, de calma, volta aqui, vamos voltar para a prova, sabe? E aí, depois, pelo amor de Deus, não fica meia hora no banheiro, porque senão eles vão atrás de você, mas depois de, sei lá, 2, 3 minutos, 5 minutos, que você tava aí nessa... espaireceu, volta para a sala e volta a fazer sua prova. Esses 5 minutos que você acha que você perdeu não serão perdidos. Você vai estar ganhando
tempo produtivo, no final das contas. Porque você vai ter, por mais que você tenha sido 5 minutos, serão 5 minutos em que você descansou e, entre aspas, resetou o seu cérebro para voltar para aquela prova. Às vezes, que nem isso eu já fiz isso em prova. Gente, tudo que eu falo aqui é coisa que eu fiz e funcionou, tá bom? Que eu ouvi pessoas falando, testei e para mim funcionou. Da mesma forma que pode não funcionar para vocês, mas enfim, para mim funcionou, por isso que eu faço. Eu voltei e li a mesma questão, que na minha cabeça eu tava, gente, eu não sei que matéria é essa, e falei, é isso que eles estavam pedindo. Respondi e fui pra próxima. Entendeu? Então, é assim, Ai, gente, é horrível falar isso, porque vocês não vão conseguir, assim, a princípio, mas esse é o momento de vocês terem calma. Sabe? Por incrível que pareça, esse é o momento de vocês terem calma. Não calma do tipo, deixa eu desenhar cada letrinha, né, bonitinha, que nem a professora ensinou na primeira série. Não é esse tipo de calma, para você ficar lento e acabar as 4 horas, você não saiu de literatura ainda. Não é esse tipo de calma, né? Por sinal, esse negócio de sair, cara, você não precisa ir correndinho pro banheiro, porque você vai perder tempo. Aproveita esse tempo, tipo, é um tempo que você tá há horas com a cara colada numa prova, e você tem um tempo de, sei lá, olhar pro lado. Porque na hora você não vai poder olhar muito pro lado, né? Você olha pro lado, vocês vão achar que você tá colando. Mas no momento que você saiu da sala, dá uma tranquilizada, vai devagarzinho pro banheiro, enche a garrafinha d'água. Eu gostava muito de fazer o esquema da garrafinha d'água. Ficava lá brisando, olhando pra água, entrando na garrafinha. Aí eu dava uma acalmada, aí eu voltava pra prova. Outra coisa, cara, travei na questão. Não fica tentando quebrar a cabeça nela. Passa pra próxima. Passa pra próxima. Não consegui fazer 5 questões seguidas. Tá bom, você tem mais 7. Você tem mais 7 para tentar. E aí, quando você terminar essas 7, aí você volta, dá mais uma olhada. Às vezes muda muito. Aí eu digo um pouco mais puxando para geometria, assim. Cara, às vezes você dá uma girada no papel e o exercício muda. Tipo, eu gosto de geometria por causa disso, mas sou meio suspeito a falar? Sou. Enfim. Cara, a prova muda totalmente. Então, relaxa, não conseguiu fazer? Tudo bem, pula. E aí, cara, não vou conseguir fazer mesmo esse exercício. Escreve o que você consegue. Escreve o que você sabe desse conteúdo. Vai que você ganha alguns décimos, né? Outra coisa, frisando, tenta chegar mais cedo. Tipo, o portão abre 1 hora antes e tem algum motivo. Eu lembro que quando eu tava fazendo os vestibulares, é que aí eu sou um caso meio à parte, assim. Mas eu chegava quando abria o portão, e o tempo que eu não. Tipo, você entra, você não pode fazer mais nada, né? Você guardou o celular no saquinho, não dá pra ficar mexendo no Instagram. Eu dava uma cochiladinha, aí chegava na hora de fazer a prova, o aplicador chegava e me acordava. E aí, isso não era bem na hora, né? Tipo, era um pouquinho antes. E aí, nesse momento, eu começava a dar uma aquecida no corpo, porque eu sabia que eu ia ter que escrever rápido. Quando eu recebi a prova, a primeira coisa, lia todo o comando, a primeira página. Porque isso já te ajuda você vai estar colocando a cabeça um pouco na prova, você vai estar esquentando sua cabeça, mas você não vai estar pensando sobre coisas que você pode acabar nem usando. Você já vai estar dando uma aquecida na sua mente. E assim, pode ser que você ache alguma coisa lá que vai te ajudar. Tipo um negócio que você pode usar a parte que estão as perguntas para rascunhar, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Apertei o botão errado. Isso, gente, que o PJ falou é muito importante. Alonguem o pulso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ainda mais a gente agora, nesse momento, 2 anos de pandemia. 3. Entrando no 3º ano de pandemia. Faz um alongamentinho no pulso, tá? Não é brincadeira. Se é destro, se é canhoto, faz nos dois. Não tem problema. Mas faz um alongamento. Doeu no meio da prova? Para. Faz um alongamento. Porque é pior você tentar forçar
e aí no final da prova eu não consegui escrever. Então, doeu no meio da prova, para de novo, alonga. Ninguém vai mexer com você, fica quietinho no seu lugar. Alonga, tá? Faz a rotação do pulso para os 2 lados. Ó, estica os dedos. De novo, você tá sentindo a perna dormente. Pede licença, vai no banheiro, estica a perna. Lá dentro do banheiro, faz o alongamento que vocês quiserem na coluna. Porque, por exemplo, minha coluna é uma porcaria. Precisa alongar a coluna de hora em hora. Então, banheiro, tá? Alonga, faz alongamento, respira, chora também, sentada no vaso sanitário se quiser. Depois lava o rosto para não mostrar que tava chorando, mas... Que, Larissa, isso tem a ver com a sua vida? Imagina. Que isso, gente? Eu já chorei em prova? Imagina. Mas, enfim, é isso, sabe? A gente sabe que é difícil, principalmente porque a gente já esteve no lugar de vocês. E, tipo, a gente não tá falando isso com hipocrisia nenhuma, de tipo, ai, você precisa se acalmar. Não, não é esse tipo de situação. Mas é porque, infelizmente, isso ainda faz parte da realidade do vestibulando. A gente tem que passar por isso. Então, quanto menos trauma a gente trouxer para essa experiência, melhor. Tanto que, assim, eu não tô brincando, gente. Eu falo para vocês porque é verdade. No ano em que eu estava menos preocupada em passar com vestibular, que foi o 2º ano que eu prestei, não, assim, preocupada para passar, eu estava porque eu queria passar, mas, assim, se não passar, não passei. Estudo mais um ano, paciência. Vou tranquila, com a roupa confortável, só alimento leve. Nossa, gente, eu gosto de... uva seca lá, como é que fala? Enfim, fruta seca. Uva passa? Isso, obrigada. Eu gosto de uva passa, gosto dessas coisas secas assim. Levei um pacote enorme, as pessoas sem entender porque que eu tava com uva passa na prova. E eu assim, ó, fazendo a prova comendo, que eu amo comer, faz parte. Bebi a minha, isso, cristalizada também, sabe? Super tranquila, assim. Às vezes nem tava tranquila, que eu fui no banheiro chorar. Então, assim... Mas é isso, sabe? Eu fiz a prova, deu certo de novo. Não deu certo de primeira. Gente, vocês veem como eu sou doida, neurótica? Primeiro ano que eu prestei vestibular, eu não passei. Eu fiquei em 918, 953, parece. E o último convocado no ano de 2016 foi o 920. Eu falei, puta que pariu, eu queria tanto matar 30 pessoas. Aí eu falei, que horror, gente. Que horror pensar isso. Matar 30 pessoas são muitas pessoas, não fala isso, né? Aí eu falei, tudo bem, prestar o vestibular no ano seguinte. Aí eu fui prestar o vestibular no ano seguinte, em 2016, o vestibular de 2017, prestei de novo, com outra cabeça já, porque já tinha trabalhado por um ano para sustentar o cursinho, não sei o quê. Já fui assim, olha, o que eu souber eu sei, o que eu não souber eu não sei, vou prestar, o que for vai ser. Aí saiu minha nota, que eu não lembro o que foi 600, minha posição, na verdade. Foi 600 e não sei das quantas. Aí, ó, como eu sou neurótica. Eu entrei na área do candidato no ano anterior para ver qual foi o último convocado no ano anterior, para eu ver se dessa vez eu tinha possibilidade de passar ou não. Aí eu vi que eu tinha ficado com uma posição bem melhor do que a do ano anterior. Eu falei, em alguma chamada eu passo. Eu, particularmente, estava chutando a última chamada. Eu falei, não, na última chamada eu passo. Passei na segunda chamada, nem fiquei sabendo, porque eu nem olhei, porque eu jurei que eu não ia passar. Foram as minhas amigas no meu horário de almoço no serviço, que todo mundo me ligando, e eu, tipo, o que tá acontecendo? E aí me avisaram que eu tinha passado no vestibular, na segunda chamada. Então, assim, acontece, gente, esse tipo de coisa acontece, tá? E não tem por que vocês ficarem preocupados. Mesmo assim, ai, gente, não passei. A gente tá aqui ano que vem. Ai, eu falo... A gente tá aqui de novo. Tá? A gente vai estar aqui por vocês de novo. A gente quer muito que vocês sejam nossos colegas, que vocês sejam nossos calouros esse ano. Mas, se vocês não forem, tá tudo bem. Por mais que algum parente de vocês fale que já tá na hora de vocês fazerem faculdade, ou tá na hora de você desistir, não precisa nem mandar ele para aquele lugar. É só... Sim, tá bom. E vai pro seu canto, você sabe o seu processo, você sabe o porquê você tá aqui. E saibam que a gente tá aqui. Vocês passando, vocês não passando, a gente tá aqui. Se for para vocês serem calor, a gente dividir o corredor com vocês a partir do próximo ano, desse ano. Ou se for para vocês serem os nossos alunos por mais um ano, sabe? E é isso. Faladora demais como sou. Só pra gastar minutos. Acho que mais uma coisinha, eu juro que é a última coisa que eu falo também. Essa parte de alongar, não alonga tipo só o pulso. Você também vai ficar
abaixado por muito tempo, com o pescoço rígido. Peraí que minha cadeira tá descendo, ela dá 10. Ela desce sozinha, é uma droga. Enfim. Você vai ficar com o pescoço travado. Então já alonga o pescoço. Aproveita o tempo que o aplicador sempre demora pra caramba para entregar as provas. Aproveita o tempo que ele tá lá passando. Vem aqui dar uma mexida no pescoço. Eu sou meio. Aí eu virar aqui, estralava as costas, tipo, novo pra fazer a prova, pelo amor de Deus. Se dá uma hora, você tá fudido por 4 horas. Mas assim, se você já tá acostumado a estralar, aproveita esse momento pra estralar tudo que você pode. Estrala o dedinho do pé, quem consegue. Porque é um tempo que você vai ter, você não tem nada pra fazer mesmo, você já tá se preparando pra essa prova. Fechou? Tá acabando nosso tempo. Tem mais 2 minutinhos. Então eu vou dar já minhas palavras finais. Depois a Ponce e o Gui dão deles também. Então, arrasem na prova. Confiem em vocês mesmos. Cara, vocês estudaram 1 ano. Tem gente que está estudando há muito mais. E vocês vão conseguir, tipo. E se vocês não conseguirem também, tudo bem. A gente está aqui. Que nem a Ponce falou, a gente está aqui de qualquer jeito. A gente está aqui para ser veterano de vocês. Ou a gente está aqui para ser professor de vocês de novo. Que é sempre um prazer. Tá? Então, arrasem na prova. Confiem em vocês mesmos. Vocês passaram por um processo. Vocês no mínimo vão conseguir ir melhor do que o ano anterior. No mínimo. E se esse mínimo fizer vocês passarem, incrível. Vocês são incríveis, tá bom? Boa prova sábado. E aí, quer falar, Ponce? Bom, eu posso dar minhas palavras finais. Fiquei meio quieto agora, gente, porque também não sei se eu tinha muito a acrescentar, tipo, a galera já... Bom, vocês foram dando aí muitas dicas, né? Acho que essas coisas são importantes e ajudam também a gente a... Eu lembro de professores que deram esse tipo de dica quando eu estava fazendo, né? E ajudava, tipo, porque você não pensa nessas coisas. E é isso, gente. Tentem sempre centrar a cabeça, como vocês ficarem ansiosos, né? Todas aquelas dicas são importantes, no banheiro, vou alongar, tal, beber uma aguinha. E tenham confiança em vocês mesmos também, não deixem a autocrítica, a autoconfiança fazer com que vocês sofram. Todo mundo está passando pela mesma coisa, todo mundo que está fazendo aquela prova está passando pela mesma coisa, então tentem serem, sei lá, tentem serem gentis com vocês mesmos e vai dar tudo certo. Fiquem de olho nas chamadas também, caso vocês não passem na primeira. E se não passarem, acontece, é a vida. Também não é motivo para, né, ficar muito preocupado. A gente está aqui. E a gente está aberto para trocar ideia. E se vocês quiserem fazer mais um ano do cursinho, estamos aí também. É isso, gente. Obrigado. Arrasem. Se tiver no sábado, eu vou estar de volta dando uma visão de literatura. Se eu não ver vocês, arrasem na prova. É isso, gente. Não tem mais nada a acrescentar mesmo, não, tá? Só vocês me veem na sexta com aula de... Redação. Parar de gravar aqui. 5, 4, 3, 2...